dia. Bom dia. Eu tenho muita satisfação de estar aqui de volta em Itu. Já não é a primeira vez que eu venho. Eu vim aqui quando era menino ainda, na década de 50. E agora, depois vi outras vezes, e hoje, para esse encontro monárquico. Itu tem dois títulos conhecidos na história. Um, a Fidelíssima. Outro, o berço da República. Eu vou começar pelo segundo. Em 1873, houve a Convenção de Itu. Tinha uma pseudo-elite que queria fazer do Brasil um país semelhante a repúblicas europeias. Uma convenção de um grupo de pessoas que não eram de fé católica, mas tinham uma visão positivista. Isto é, um regime de uma democracia, de um regime que abstraía da boa posse por Deus para fazer algo inteiramente mecânico como foram as repúblicas. E é algo que não dá certo. O Partido Republicano, durante a monarquia, tinha toda a liberdade. Nunca houve nenhuma restrição ao Partido Republicano. O máximo que o Partido Republicano conseguiu foi eleger 4 deputados. As últimas eleições do Império, em agosto de 1889, o Partido Republicano conseguiu eleger 2 deputados. Portanto, é um partido arquinanítico. Como foi visto também na palestra do professor Paulo Henrique, os republicanos acabaram se concentrando na sua opinião positivista e houve, em 15 de novembro, um golpe de Estado, que não tinha em vista, como já primeiro, a implantação de uma república. Eles tinham em vista apenas uma mudança de gabinete. Havia o presidente do gabinete de ministros, do Conselho de Ministros, que era o Visconde de Ouro Preto, tinha uma desavença com um grupo militar, e que era uma minoria apenas na guarnição do Rio de Janeiro. Mas os próprios livros de história militar, oficiais de hoje, que foram publicados pelo Ministério do Exército. Condições? Sim. Eu apenas termino isso e depois passo para vocês. Contam que o objeto imediato era a mudança de gabinete. Mas havia um grupo de republicanos que tinham em vista, estavam trabalhando para proclamar a república. E algumas reuniões entre eles, muitos diziam, vamos esperar que o velho morra, que era o imperador, que estava bem doente, e aí fazer uma república. Outros disseram, não, se o velho morrer, a filha nos corta a cabeça, que era a princesa Isabel. Não que cortaria a cabeça fisicamente, mas ela, como foi dito aqui, era muito católica, muito firme nos seus princípios, muito bondosa, mas ela não permitiria que uma seita positivista tomasse poder. Seria impossível. Portanto, nós perdemos essa ocasião de ter uma imperatriz que teria dado continuidade ao Império do Brasil, à terra de Santa Cruz. Ela foi a responsável dizem que uma das causas da proclamação da República foi a libertação dos escravos. Não é bem verdade. Foi uma causa secundária. A proclamação da libertação dos escravos foi uma festa com júbilo em todo o Brasil. E ela era tão querida que a população do Rio de Janeiro e os brasileiros começaram uma subscrição pública para recolher fundos, fazer um monumento a ela. E cognominaram ela imediatamente Redentora. E ela disse, não, eu não quero um monumento para mim, eu quero um monumento para o Redentor. E lá no Alto Corcovado. Daí nasceu o Cristo Redentor, que é hoje um monumento da humanidade e que marca o Brasil. Que marca o Brasil como um país católico, um país que tem em vista a continuidade de sua história, de todo o seu passado religioso, passado que nasceu à luz do Cruzeiro do Sul, como a primeira missa, sempre. E todo o passado nosso foi falando de inspiração cristã, de inspiração católica. Continuando aqui, eu quero pegar um outro ponto que eu considero o prego, infelizmente, no caixão
que tentaram dar na nossa cultura, que foi justamente o período de Getúlio Vargas. Porque os republicanos, eles forçaram a mão para substituir a nossa história. Mas, por outro lado, eles não podiam avançar demais. Por quê? Porque nesse período, entre 1889 e 1930, boa parte da população brasileira viveu o período do Império. E não é fácil você fazer uma alteração cultural forçada dessa forma. Só que, quando nós chegamos ali na década de 30, muitos da população brasileira já não tinham mais vivido aquele período do Império. E isso fica muito retratado em um prédio que eu gosto muito, que fica na cidade de Santos, que é o Museu do Café. Algum dos senhores aqui já visitou o Museu do Café? Quando você visita ali o Museu do Café, tem algo que é interessante de se notar. Por quê? Uma informação. Aquele prédio ele foi concebido e construído antes do golpe de Getúlio Vargas. E o que nós percebemos, principalmente quando olhamos as pinturas que nós temos ali no prédio do Museu do Café? Ali preserva-se um senso de continuidade histórica. Então nós temos ali pinturas que retratam a primeira missão do Brasil, pinturas que retratam a importância do Império. Nós veremos o brasão da República, o brasão do Império. Então ali você percebe que, olha, hoje o Brasil é uma república, mas nós temos um senso de continuidade histórica que aqui está preservado. E depois, sobretudo, eu acho que não pode deixar de emocionar qualquer pessoa falar da independência na presença do príncipe Dom Bertrand, porque ele é o descendente desses que fizeram a independência. Mas mais do que isso, é esse o tema da minha palestra, eu vou assim tentar ser, é um pouco difícil fazer assim uma abordagem original sobre a independência na presença de Dom Bertrand e na presença de um historiador como o professor Armando Santos, mas eu vou tentar fazer isso, porque eu vejo que muitas vezes se fala da independência com um parâmetro norte-americano e faz-se uma comparação, inclusive algumas pessoas falam até de pais fundadores do Brasil, como se o Brasil tivesse começado com a independência. E é isso que eu vou pretender mostrar aqui, que não é isso. O Brasil começa muito antes e a independência é apenas um passo no caminhar desse imenso gigante que é o Brasil. Um dos pontos que eu queria frisar aqui, para falar de uma coisa da atualidade, né? Uma coisa triste da atualidade, é que as ideias governam o mundo. Nós vimos isso nessa abjeta abertura das Olimpíadas. Se forem acompanhar tudo ali assim, além das blasfêmias, além de tudo isso, são ideias que estão ali representadas. Maria Antonieta aparece, uma das figuras que aparece é Maria Antonieta com a cabeça na mão. Ou seja, é a ode à decapitação da monarquia, na sua expressão mais graciosa, que é a Rainha Maria Antonieta. Mas é também, e ontem eu vi uma aproximação disso, é também uma menção a Saint-Denis, que é o patrono da França e que teve esse milagre extraordinário que foi ser decapitado e pegar a própria cabeça e segurá-la em si. Então, essa gente tem a noção de que as ideias governam o mundo. O símbolo das Olimpíadas é o símbolo do barrete frígio. Tudo ali eu estava num Uber e estava ouvindo a rádio na abertura e os repórteres falavam de liberdade, igualdade, fraternidade, falavam de tudo. Ou seja, foram instruídos para isso, porque às vezes eu acho que nem sabem bem o que é que eles estão dizendo, mas foram instruídos para falar de ideias. E o que nós vimos ali
são ideias se concretizando. E a independência também é fruto de ideias. E eu diria o seguinte, e esse é um dos problemas, eu até conheço pessoas que, por bom espírito e tudo, dizem que tem uma certa dificuldade de comemorar a independência por causa das influências que houve na independência, de influências espúrias que houve na independência. O problema é o seguinte: primeiro, há uma simplificação de querer pôr só uma influência, por exemplo, para você explícito, da maçonaria na independência. Isso seria reduzir a independência a isso, seria uma simplificação histórica. Não sei se Dom Bertrand e o professor Armando Santos concordam com isso, mas há muitas influências. Além do mais, o seguinte: a independência foi mesmo só quando Dom Pedro I proclamou a independência, ou todo o trabalho imenso de Dom João VI já foi a independência? Eu não sei se nós todos temos ideia da magnitude histórica que é a transposição naquela época de uma corte europeia para a América. Seja lá por que circunstâncias foram as circunstâncias da invasão napoleônica. Não que Dom João VI tenha fugido, mas ele realizou um velho plano da monarquia portuguesa, que era transferir a capital para a América. Agora, vejam bem, isso, se fosse feito no século XXI, já seria um lance de visão política tremenda, mas naquela época, isso, as pessoas acho que não avaliam bem o que é que isso quer dizer. Segundo, elevar o Brasil a Reino Unido com Portugal, eu pergunto o seguinte: isso já não é um passo gigantesco da independência? Isso já não é, em certo sentido, a própria independência, sem ser ainda? Eu, pessoalmente, e acho que o príncipe Dom Bertrand também, mas eu não quero falar em nome do príncipe Dom Bertrand, mas eu acho que ele concorda, todos nós gostaríamos que tivesse ficado o Reino Unido, porque essa união ia ser uma união que ia ser potencialmente, ia fazer desse Reino Unido, Portugal e do Brasil talvez a maior potência do Ocidente. Talvez. Porque seria esse imenso continente que é o Brasil. Às vezes eu tenho a impressão que os brasileiros não se dão conta de que o Brasil é um continente, né? Falam assim, vamos para aqui, vamos para ali, mas o vamos para aqui, vamos para ali, se fosse em cima da Europa. Eu uma vez estava com um amigo meu, estávamos no Rio, e eu disse que iria à Fortaleza, e começámos uma conversa sobre as distâncias e tal. E quem vê São Paulo-Fortaleza no mapa do Brasil não é tanto. Ora, só isso no mapa da Europa seria Lisboa-Frankfurt. Só isso. Se nós fôssemos pôr lá do Rio Grande do Sul até lá para cima, para o norte, o que é que seria sobre o mapa da Europa? E nós vivemos nesse continente. Há um historiador português que diz que o Brasil é o local onde Portugal se excedeu a si mesmo, porque era um pequeno povo, foi para todos os lugares do mundo. O Padre Vieira sempre dizia que os portugueses tinham um pequeno território para nascer e tinham o mundo inteiro para morrer, porque eles podiam morrer na Índia, eles podiam morrer na América, eles podiam morrer, enfim, eles podiam morrer na África, eles podiam morrer em tantos lugares, porque afinal de contas Portugal tinha pisado todos os cantos do mundo. Como dizia Camões, se mais mundos houvera, lá chegara. Bom, então aqui há uma pergunta que é preciso fazer. Qual é o passo de identificação do Brasil na independência? Por que é que eu digo que as coisas começam muito antes? E eu digo que começam mesmo na primeira missa. Porque
a partir dali, há uma visão de Brasil. O Stefan Zweig, que é um homem que não era católico, era um judeu, ele diz no seu livro Brasil, País do Futuro, que os jesuítas trouxeram uma ideia de Brasil. Os jesuítas vieram em comunhão com a coroa, foi a coroa que os trouxe para aqui. Eles vieram, sobretudo Anchieta, Nóbrega, vieram trazer uma ideia de Brasil. Eles vinham com uma intuição, que eu diria profética, do que é que seria o Brasil. E eles começam, é muito interessante porque o rei, nós tínhamos, é preciso ser objetivo. Os homens que vieram para aqui no descobrimento eram homens que tinham muita fé. Basta ler a carta de Pero Vaz de Caminha, pela qual eu sou entusiasmado, porque ali se vê o nascer, o encontro dos portugueses e dos indígenas sob a cruz. Da parte dos índios, algo intuitivo, mas que os empurrava para a evangelização. Bom, nós temos, mas também havia pessoas que já eram movidos pelo espírito renascentista, pelo espírito do alcance das riquezas, etc. Mais do que às vezes pelos bens espirituais. Então havia às vezes uma dicotomia nos espíritos, havia uma dicotomia nas mentalidades. Além disso, imaginem pessoas que vêm de países com uma civilização assentada e de repente chegam ao meio do nada. Eles vão se jogar literalmente no desconhecido da selva, das ameaças dos animais, do imprevisto. E eu estava dizendo isso, que o rei de Portugal, ele não permite que os que vinham para cá ficassem no litoral fazendo comércio de madeiras. E ele diz que é preciso povoar essa terra, com aquela ideia de converter os índios e povoar essa terra. Bom, o que é que vai acontecer nesse... parece que eu não estou falando de independência, mas eu estou falando da independência, porque eu estou falando da formação do Brasil, da formação, por exemplo, agora eu mencionaria a formação das elites do Brasil. Eu vou dar só chega outra vez na independência. Muita gente fala dos Andradas como uma figura exponencial da independência. Mas eles, antes de tudo, são uma figura exponencial da brasilidade, da aristocracia brasileira, da formação das elites brasileiras. Então eles são a expressão de um Brasil que cresceu sob a coroa, mas cresceu com um dinamismo próprio, cresceu com eu até diria, algo de espontaneidade própria, porque era um processo que era orgânico, não era um processo imposto. Há historiadores franceses que falam dessa formação do interior do Brasil, dessa formação dos municípios do Brasil, que é uma formação diferente, é uma formação diferente dos municípios da Europa, porque era uma formação de municípios que eram governados, os municípios na Europa, pela própria configuração histórica, era onde se exprimia muito o poder do povo. E aqui, como os municípios eram fruto a palavra, enfim, é controversa, mas para simplificar eu vou dizer dessa colonização, porque eu também não concordo que seja uma colonização, mas essas cidades que eram fundadas, esses municípios que eram fundados,
naturalmente eram governados pelos melhores, pelos que tinham feito o esforço de fundar aquelas pequenas vilas, etc. O que se chamava os homens bons, não é? Bom, essas pessoas foram gerando elites diversas, no Nordeste, em Minas, no Sul, em São Paulo, enfim, por diversas épocas, em diversas épocas, por diversas circunstâncias, foram se formando elites. E há historiadores franceses que falam desse municipalismo aristocrático como o feudalismo brasileiro. Eles usam essa expressão. Ou seja, havia um poder local muito forte. E esse poder local sustentou essa imensidão chamada Brasil. Nós estamos habituados sempre a pensar em governos centrais, em governos únicos, em governos que partem apenas do centro do poder. Ora, as sociedades orgânicas são exatamente o contrário, né? O poder central é fruto dessa organicidade de toda a nação. Bom, nesse processo todo de formação de elite, nós temos a vinda de Dom João VI, pelas circunstâncias que nós conhecemos. Napoleão lamentava que o único rei que lhe deu a volta foi Dom João VI, porque ele ficou fazendo uma negociação aberta com a França, como os outros países tinham feito, e enquanto ele negociava algo com a França de Napoleão, ele secretamente negociava com a Inglaterra exatamente o que ele veio a fazer. Eu me lembro que o príncipe Dom Luís, uma vez numa conversa, ele disse o seguinte, que as cortes europeias tinham pânico dos embaixadores da corte de Dom João VI, porque eles eram tão hábeis, e quando aparecia um embaixador da corte de Dom João VI, eles já ficavam com o pé atrás. O que é que eles vão querer? E foi isso que Dom João VI, a quem a historiografia marxista atribui ficar comendo coxinhas e guardando os restos no bolso, esse homem foi de uma perspicácia enorme. E também há uma coisa muito interessante em Dom João VI, é que Dom João VI é a confluência do resto do antigo regime com as tentativas das ideias liberais que já nasciam da Revolução Francesa. E é preciso reconhecer que quando a independência é proclamada, infelizmente o Brasil entra numa fase de uma monarquia liberal, porque é uma monarquia constitucional. Infelizmente os nossos imperadores vão ceder a uma certa mitologia da igualdade e vão começar a dar títulos que não reconheciam mais, ou não reconheciam sempre, essa gente nascida da nobreza da terra, mas fazia uma mistura. Ora reconhecia essa gente, ora reconhecia pessoas que, enfim, não eram muita coisa, e dava-lhes títulos, e isso fazia uma certa confusão. Mas vejam bem, de tal maneira havia uma força de organicidade na monarquia brasileira, que havia um barão, eu não me lembro agora o nome dele, um barão austríaco que veio visitar o Brasil, e que, vendo Dom Pedro II governar, ele dizia o seguinte: Dom Pedro II é um homem extremamente hábil, porque ele usa as fórmulas da monarquia constitucional para governar como se fosse um monarca do antigo regime. É claro que ele estava preso naquelas fórmulas, havia regras institucionais que ele tinha que seguir, mas ele ia fazendo um governo que era um governo sábio. Uma das coisas que eu li uma vez que eu achei muito interessante é que Dom Pedro II nunca permitiu que se formassem oligarquias que dominassem a política, o que foi o contrário da República, né? Começa logo com a República Café com Leite, depois não sei o quê. Essas oligarquias republicanas não eram... o Dom Pedro II não permitia isso. O que ele foi conseguindo
manter aquela unidade imensa que tem o Brasil. Bom, mas quando se vê a ideia do Reino Unido, de Portugal e Brasil, há documentos históricos que mostram que há uma influência muito grande do Congresso de Viena nessa forma. E o Congresso de Viena tinha, não plenamente, mas tinha muitas ideias ainda de contra-revolucionárias e de uma restauração da ordem cristã nos governos e no governo dos povos. Bom, eu diria então o seguinte, que a independência, ela vai consagrar, não é a fórmula ideal, talvez a fórmula ideal fosse mesmo continuar o Reino Unido, mas existe um princípio, que é um princípio que eu acho que muitas vezes certos historiadores ou certas pessoas que se debruçam sobre a história de uma maneira limitada, e eu digo limitada pelo seguinte, porque eles não querem analisar a providência na história, e com isso a visão deles fica truncada. Há certos momentos na história, há certos episódios da história que os homens andam mal ou são infiéis, mas Deus tira muitas vezes disso um plano maior. Eu acho que o fato mais impressionante nesse sentido, claro que eu já vou dar logo um fato que digamos assim, é quase fechar o assunto, mas é o pecado original. O pecado original era tudo que não podia acontecer, mas aconteceu. E a igreja depois canta na sua liturgia o Felix Culpa. Quer dizer, é de uma ousadia tremenda. Dizer que o pecado original foi uma Felix Culpa é mostrar como a providência muitas vezes faz algo a mais, mesmo nas coisas negativas. E se é verdade que houve muitos problemas, digamos assim, que a independência cortou um certo rumo da história, a independência total, o que é fato é o seguinte: ao fim de muito tempo, eu pessoalmente, eu tenho um amigo que é um grande monarquista, que é o Ibsen Noronha. Ele sempre diz o seguinte, que eu sou o português que canta o hino da independência. E eu acho interessante o hino da independência, sobretudo aquela parte diz, brava gente brasileira, e é a coisa mais doce do mundo aquilo ali, porque se fosse num estilo de povos europeus, seria uma coisa assim, com raiva, nós expulsamos essa gente que estava aqui. Não, aqui brava gente brasileira e tal. O brava gente está proclamado, mas ao mesmo tempo está dito o seguinte: olha, afinal de contas nós fizemos isso, mas somos todos a mesma coisa. E o que é fato é que Portugal e o Brasil têm uma unidade, que é uma unidade de mentalidades, é uma unidade de língua, é uma unidade de religião, e isso faz com que o ato da independência não se traduz propriamente num rompimento. É mais ou menos como os pais e um filho. Se um filho sai de casa, não quer dizer que ele rompeu com os pais. Ele apenas tomou um caminho que é natural. Então, o que é que a independência propriamente trouxe para o Brasil? Eu acho que firmou a ideia de que o povo brasileiro é um grande povo. Os brasileiros têm noção de que eles são um grande povo. Fala-se muito da síndrome de vira-lata. Eu tenho a certeza que essa síndrome de vira-lata foi introduzida pela República.
foi a República que introduziu essa ideia de síndrome de vira-lata. E são eles que ficam falando que os brasileiros têm síndrome de vira-lata. Não, eles são os vira-latas da história que estragaram aquilo que o Brasil era. Basta ver o que era o Brasil do tempo de Dom Pedro II, a projeção internacional, o respeito. Não achem natural que um país da América do Sul tivesse aquele respeito que tinha. Mas tinha por quê? Porque tinha à sua frente uma família que era descendente de todos aqueles que tinham feito o Brasil ao longo de 500 anos. Bom, então, qual é essa noção? Essa noção é uma noção de que o Brasil tem uma missão histórica. O Brasil tem no meio dessa confusão toda que nós vivemos, o Brasil tem uma missão de ser uma nação que vai marcar o futuro. E posso lhes garantir o seguinte, na minha apreciação, essa sanha de destruição do Brasil que nós estamos assistindo é de gente que não se conforma que a providência tenha posto a mão sobre o Brasil. E não se conformam com isso e querem a todo custo apagar o sinal da cruz que marcou o Brasil desde o início. Só que a providência fez o seguinte, ela pôs o sinal da cruz no céu. E isso foi para dizer o seguinte, esse sinal da cruz está no céu abençoando o Brasil, fui eu a providência que pôs esse sinal da cruz no céu, e esse sinal da cruz será o sinal da cruz da grandeza do Brasil. E tudo o que acontece, vejam o seguinte, hoje o Brasil tem uma produção agrícola que é extraordinária em números, mas nós temos que pensar num aspecto que eu gosto muito de fazenda, gosto muito de terra, gosto muito de agricultura. Nós temos que pensar o seguinte, a agricultura, eu não gosto muito do termo agronegócio, porque dá a ideia de que a agropecuária é um negócio. Não, é mais do que um negócio, é um modo de ser, é um modo de estar na vida, é um modo de depender da providência, porque apesar de todas as técnicas, de todas as tecnologias que nós temos hoje em dia, se há algo que depende da providência, é a terra, é o tempo, é o clima, é tudo o que nós sabemos que faz condicionar a agropecuária. Então, o que nós vemos, eu não sei se eu sou exagerado ao dizer isso, mas é uma espécie de terra prometida. A providência fez do Brasil uma espécie de terra prometida. Dom Bertrand, uma vez eu assisti essa cena, Dom Bertrand estava em Coimbra e disse que o Brasil produzia comida para não sei quantas pessoas no mundo. Um professor de Coimbra estava ao lado dele, ficou assim, ele ficou incrédulo. Quando ouviu aquilo de Dom Bertrand, ele ficou incrédulo. Não que ele estivesse contestando Dom Bertrand, mas aquilo era tão impressionante que ele ficou incrédulo assim. Ora, essa bênção desceu sobre o Brasil. Essa bênção faz parte do Brasil e estão tentando destruir isso tudo. Estão tentando destruir. Eu até outro dia dizia numa palestra que ver o príncipe Dom Bertrand defender toda a agropecuária do Brasil faz parte da missão histórica da família imperial. Por quê? Porque esse é um dos grandes dons da providência para o Brasil e é um dos grandes fatores de unidade do Brasil. Bom, então tudo isso faz com que o brasileiro entenda que aqui há abundância, que aqui há generosidade, que aqui há todos os povos vêm para aqui e são bem recebidos, todos os povos são bem acolhidos,
todos os povos se transformam, eles recebem algo do Brasil, pela qual eu já vi pessoas japonesas que foram ao Japão, japonesas de pai, de mãe, sem nenhum outro sangue, irem ao Japão e depois dizerem o seguinte: então, gostou do Japão? Gostei. Não quer ir para lá? Não, sou brasileiro. Mas como é brasileiro? É japonês, mas é que já foi penetrado por algo que é uma certa doçura, que é uma certa bondade. E tudo isso veio dos primeiros momentos daquilo que começou com o que Pero Vaz de Caminha descreve, mas agora eu vou dar um último aspecto, que é o seguinte: a miscigenação. A miscigenação talvez seja um dom que os portugueses tiveram, mas há um fator aqui no Brasil que muitas vezes se esquece. Quem é que pediu a miscigenação? Foram muitas vezes os caciques indígenas, que punham como condição dos padres jesuítas poderem fazer evangelização com eles, o quê? Que as filhas deles casassem com os portugueses. Então partia dos próprios indígenas esse pedido, o que eu acho muito interessante. E poucas vezes se vê isso, né? Quase há pessoas que falam da miscigenação como um mecanismo de domínio. Ora, foi muitas vezes um pedido dos próprios indígenas. Bom, ainda há dias falávamos sobre Araribóia, esse homem extraordinário, indígena, como é que o rei de Portugal se debruçou sobre ele, as coisas que lhe deu. Por quê? Porque havia a noção de que tudo isso constituía um só povo, e constituía um só povo sob o sinal da cruz. Então, a independência, ela teve realmente fatores diversos, teve interesses políticos diversos, alguns até espúrios, não só no Brasil como em Portugal, mas que a providência passou por cima disso e ela contornou esses problemas. E nós vemos o seguinte: eu acho que é um dos grandes dons do Brasil. Não houve uma ruptura. E não houve a ruptura, sobretudo, porque não foi expulsa a família imperial, porque não foi posta fora, como nos processos revolucionários e caudilhescos da América Latina, da América Hispânica. Não. Aqui houve... a essência foi mantida. Essa mesma família permaneceu, dando os rumos. E nós só tivemos a República não pela força da República, mas pelo medo de uma pessoa chamada Princesa Isabel, que era, em certo sentido, um expoente desse espírito da brasilidade, católica, fervorosa, uma bondade impressionante, mas uma firmeza muito grande. E ela era a expressão do que o Brasil era antes, depois da independência, e a República teve medo. E a República se proclamou com brutalidade, com ruptura total das instituições. Eu não sei se já pensaram o seguinte: qual é a injustiça que é preciso fazer contra pessoas que são os antepassados de Dom Bertrand, que não foram julgados, não foram acusados de nenhum crime e são colocados num navio, postos fora do país e nunca mais podem voltar ao seu país? Isso é de uma brutalidade única. E essa gente vem falar de espírito republicano, as instituições, o Estado democrático. Eles nasceram da ruptura total. Eles nasceram da ruptura com a própria história do Brasil e começaram a criar heróis falsos, começaram a deturpar a história e começaram a fazer tudo isso. Mas o que nós vemos é o seguinte: por exemplo, se eu contasse na Europa que estou numa fazenda do interior de São Paulo
com muita gente reunida falando de monarquia, as pessoas não acreditariam. E é esse o fenômeno que eu digo, pelo qual se vê, porque não é só aqui. Aqui fala-se monarquia, noutros lugares fala-se catolicismo, e há grupos assim pelo Brasil inteiro. Eu pergunto o seguinte: isso não é o sinal da providência de que por baixo dessa camada poluída, suja, de gente sem classificação que hoje governa o Brasil, há um Brasil que não morre, mas não é só não morre, há um Brasil que cada vez mais busca a sua própria essência, e busca a sua própria essência nesse símbolo que está em todas as partes dessa fazenda e que é a bandeira imperial do Brasil. Então, a bandeira imperial que, como dizia o príncipe Dom Luís, sempre repetia isso, e eu uma vez repeti isso diante de um professor jovem, um professor de história. Ele ficou tão impactado assim, ele disse: nunca mais vou esquecer isso na vida. É que no alto da coroa está uma cruz, e mostra que o poder do monarca, ele sabe que está julgado continuamente pela cruz que está ali em cima, e que a meta última do poder que ele tem também é aquela cruz. Ou seja, não há uma noção de poder como a República tem, que leva à corrupção, leva a tudo mais, à corrupção moral, à corrupção do dinheiro, à corrupção de todos os aspectos, ideológico, etc. É isso que nós vimos na França destes dias. A República corrupta das ideias e blasfema. Uma república que proclamou. Hoje o Macron fez declarações dizendo que ele tem orgulho da abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. E hoje à noite Paris estava toda às escuras. Paris estava toda negra. Paris não tinha luz. A cidade de luz não tinha luz. Só havia luz na igreja do Sacré-Cœur. Talvez um símbolo de que ali está o fundamento da restauração da França. E ali também está um símbolo do que é o verdadeiro fundamento para a restauração do Brasil. A independência não, de modo algum, conseguiu romper isso aí. E eu termino por aqui as minhas palavras dizendo que nós temos na história do Brasil essa união entre o poder temporal e o poder espiritual que fizeram, que criaram essa mentalidade, que criaram. Eu ia aqui mencionar, tinha aqui até anotado, uma coisa que eu acho genial, que foi Anchieta e os jesuítas codificarem a língua dos índios e depois fazerem a língua geral, que o Marquês de Pombal, o iluminista, o perseguidor da igreja, tinha que exterminar, porque era algo que exprimia um Brasil que não era o Brasil dos maçônico como ele era. Bom, então eu termino por aqui, Dom Bertrand, e espero que nessa exposição não tenha dito nenhuma heresia. E por aqui termino.